Eu abro a minha mente para receber a tua palavra, Jesus. Amém? Glória a Deus. Semana passada, o pastor Elner, ele começou a introduzir esse assunto sobre prosperidade. E nós temos uma sequência de mais 2 ou 3 domingos para frente, para ministrar sobre prosperidade. É um dos grandes alvos do crente, ser próspero. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rápida. Quem quer ser próspero, levanta a mão e diga glória a Deus bem forte. A grande maioria. Vou perguntar de novo, às vezes não escutou. Quem quer ser muito próspero, conforme Deus quer, levanta a mão e diga glória a Deus. Ah, melhorou. Então, quase todo mundo, se não todo mundo quer ser próspero. Mas só que existem chaves do reino dos céus, para que a prosperidade bata na sua porta e ela entre e faça de você alguém muito próspero. E lembre-se, prosperidade não está somente relacionado a dinheiro, mas especificamente nesses dias, pastor Elner ministrou semana passada, eu vou ministrar hoje, e nas próximas 2, 3 semanas teremos ministração sobre a prosperidade em todos os âmbitos, inclusive a questão financeira, para que você entenda um princípio de Deus, que a generosidade move os céus. Fala para o seu irmão, a generosidade sempre move os céus. E o pastor Elner, na semana passada, ministrou, vou falar rapidamente aqui, sobre um assunto que é das vacas gordas e das vacas magras. Quem lembra desse assunto, levanta a mão. Quem lembra do assunto? Lembra? Amém, todo mundo lembra do assunto. E nós sabemos que José foi usado por Deus para ser governador do Egito, e assim evitar uma das maiores tragédias da humanidade. Acredite, José foi um instrumento de Deus para mudar a sorte de Israel? Sim, mas também José foi um instrumento de Deus para evitar a fome na humanidade. Pensa comigo, 7 anos sem plantação, 7 anos em seca, 7 anos sem produzir nada. Imagine hoje, a gente passou por um desabastecimento recentemente aí dos caminhoneiros. Quantos lembram desse desabastecimento? Ficou um tormento. Você ia no mercado limitado a 5 quilos de arroz. Você ia no outro mercado, você pode comprar somente 2 litros de óleo. Então, em apenas 20 dias de paralisação, foi 20 dias? Eu não lembro exatamente quantos dias foram, mas eu não sei quantos dias foram, mas poucos dias de paralisação, virou um caos o Brasil. Agora pensa comigo, o Egito era a maior potência daquela época. Então, comparando com os dias de hoje, o Egito fosse como fosse os Estados Unidos. E imagine os Estados Unidos ficar 7 anos de fome, o que seria de todo mundo? Então a seca passou por todo mundo, inclusive Canaã, Israel, outros países. Mas só que Egito tinha uma pessoa diferenciada, José. E Faraó teve um sonho, o pastor Elner já ministrou sobre isso, e teve o sonho das vacas gordas e das vacas magras. José interpretou esse sonho, e ao interpretar esse sonho, ele falou o seguinte: o Egito a humanidade passará por 7 anos de muita prosperidade, mas presta atenção numa coisa importante, depois virá 7 anos de muitas crises. Então precisamos ser sábios em construir num tempo de prosperidade, para que num tempo de crise não haja nenhum tipo de falta. Fala assim para o seu irmão: todos nós passaremos por tempos de abundância e por tempos de crise. É só avaliar a sua vida. Alguém que tem mais que 30 anos aí, avalia os seus altos e baixos. Quantos altos e baixos você já teve financeiramente dizendo? Muitos. Dificilmente alguém em uma linha reta só cresce. Financeiramente, nas questões de bens, vai tendo uma oscilação. Por que disso? Porque isso faz parte da vida nessa terra. Então, José interpretou os sonhos de Faraó, mas Deus nos ensina um princípio muito poderoso nesse texto de José, de Faraó, das vacas magras, que vacas gordas, elas querem nos ensinar a desfrutar de coisas que Deus nos dá, e vacas magras apontam para a ação maligna de destruir o que Deus te dá. Presta atenção a alguma coisa: Deus, Ele é bom, Deus é sempre bom, e o objetivo dele é de abençoar eternamente. Diga glória a Deus por isso. Mas só que dentro desse processo, nós estamos nessa terra, e existe alguém chamado diabo,
que veio para matar, para roubar e para destruir. E qual que é o desejo do diabo? Quando Deus te dá algo na sua mão, porque Ele é bom, Ele quer te prosperar, quando Ele te dá vacas gordas em suas mãos, o diabo vai vir com propostas para que as vacas magras engula as vacas gordas, de tal maneira que tudo que Deus te deu perca sentido, e você começa a reclamar: Deus não está comigo. Então as vacas magras é o resultado da destruição do diabo de todos os seus bens. As vacas magras é o resultado da ação do maligna de tudo aquilo que você ganhou de Deus. Exemplo, Deus te dá um casamento, amém? E qual que é o trabalho do diabo? Enviar uma enviada do inferno, enviar alguma situação para trazer divórcio. Mas aquele que cumpre o princípio da palavra, que daqui a pouco eu falo sobre isso, ele permanece no casamento, e não somente permanece, ele desfruta de coisas maiores, porque vacas gordas é dado por Deus. E no tempo de crise, eu até falei para os casais, falei sobre curso de finanças na sexta-feira com os casais. No tempo de crise, não é tempo de perda, o tempo de crise é tempo de multiplicação. Exemplo muito claro: quando o Brasil estava numa decolagem, uma decolagem frenética, né, de viver a prosperidade, todo mundo trabalhando, alto emprego, os imóveis, 200, 300, 400 mil, imagina, o mercado com abundância, tudo estava muito fácil de comprar, porque todo mundo trabalhando. Mas só que quando houve essa crise do coronavírus, aqueles imóveis que custavam 500 mil, estavam vendendo por 250, aqueles imóveis que estavam custando 300 mil, estão vendendo por 150, eu conheço um imóvel que custa 700 mil, e a mulher está dando hoje, por 250 mil, porque o tempo de crise, quem não soube praticar os princípios da palavra, num tempo de abundância, e reconhecer quem te deu o recurso, as vacas magras vêm e comem tudo aquilo que você tem. E é nesse tempo de crise que Deus mais prospera os seus servos. Fala para o seu irmão: no tempo de crise, Deus quer te prosperar. Então vacas gordas apontam para a herança, para a promessa do Senhor sendo cumprida na sua vida, para que a vontade de Deus seja estabelecida e você desfrute do melhor do Senhor. Isso é bênção. E vacas magras, elas apontam para a tentativa do diabo em destruir tudo que Deus te deu como herança, que são as vacas gordas. Por isso que o sonho é muito interessante. Eu nunca prestei atenção no sonho dessa forma. Eu ficava pensando: por que as vacas magras comiam as vacas gordas? E eu nunca relacionei as vacas magras com a boca do diabo. Eu nunca relacionei vacas magras com eu sabia que era uma ação maligna, mas não como o próprio diabo. Porque Deus te dá é incrível, Deus te dá um celular de 1.000, 2.000, 3.000 reais. Mas quando você não tem princípio da palavra, esse celular se torna pecado na sua vida. Percebe? Deus te dá um carro de 20, 30, 50, 100 mil reais. Mas quando você não tem princípio da palavra, esse carro se torna pecado e traz destruição sobre a sua vida. Perceba algo, querido: toda vez que os princípios da palavra de Deus não estão sendo aplicadas dentro dos recursos, dos bens que Deus tem te dado, as vacas magras, o diabo vem destruir. Fala para o seu irmão: você quer destruição na sua vida? Fala para ele assim: você quer destruição na sua vida? Então fuja dos princípios de Deus. Lógico, é uma contraditório que estou falando aqui. É lógico que você não quer destruição, mas precisa praticar os princípios da palavra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Semana passada também o pastor Elner falou sobre pão e semente. Quem estava aqui lembra disso? Olá, que Deus, Ele é o provedor do pão e da semente. Fala comigo assim: pão e semente. Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. Então Deus, sendo o provedor do pão e da semente, olha o que Ele fala: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os seus frutos, os frutos da vossa justiça. De que maneira Ele faz isso? Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Presta atenção: Deus nos dá semente para a sementeira, e Ele nos dá pão
para alimento. E por que ele faz isso? Porque ele deseja que você seja rico, ele deseja que você enriqueça, que você prospere segundo a vontade dele. Mas para que Deus quer te prosperar? Para que você tenha em vós toda a generosidade, a qual que faz por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Presta atenção, porque o serviço desta assistência, ou seja, essa generosidade que você tem, o que acontece? Não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda, ou seja, algo repetitivo, em muitas graças a Deus. Olha que interessante, Deus te dá o pão, e Deus te dá a semente. E aqui já quero trazer um princípio para você: pão serve para comer, semente serve para plantar. Fala para o seu irmão assim: pão é para comida, semente é para a plantação. E ele fala isso com muita clareza, e fala: se você praticar isso, haverá multiplicação, você vai ser alimentado, satisfeito, e ainda assim vai multiplicar tudo que tem na sua mão, porque o desejo de Deus é que você seja rico, que você enriqueça em prosperidade. E essa riqueza não é para você somente, é para continuar plantando, através da generosidade. E aí ele reafirma, fala o seguinte: porque se você praticar o serviço dessa assistência, não só supre os mais pobres, a igreja, os necessitados, mas também essa sua atitude, dar graças a Deus. Deus é louvado, Deus é bendito, Deus é agraciado pela sua atitude. Isso é poderoso demais. Então, pão é para comer aqui na terra, semente é para plantar no céu. Fala comigo: pão é para comer na terra, semente para plantar no céu. Então a plantação do reino, ele tem um objetivo: preservar a herança que Deus te deu. Quero repetir isso. Então, quando você é uma pessoa que está comendo daquilo que é alimento de fato, e plantando aquilo que é de fato para plantar, o resultado é que quando aquela sementeira, aquela plantação crescer, ela se torne alimento para você. O que você vai fazer? Vai continuar comendo e vai continuar plantando. O problema de muitas pessoas é que eles comem tanto a semente, como também comem a comida, e aí passa por tempos difíceis, como por exemplo o tempo do Egito, nos 7 anos das vacas magras. O Egito não passou por dificuldade, porque tinha José. Ele soube plantar no tempo correto. Mas presta atenção numa coisa: o fato de você investir, comece a enxergar nessa palavra vacas gordas e vacas magras. O fato de você plantar, investir sementes no reino dos céus, te protege do tempo das vacas magras. Quero repetir isso: quando você investe o seu recurso, quando você investe os seus bens no banco do céu, não vou chamar de banco do céu, que na verdade não é um banco, Deus não precisa do seu dinheiro. Quando você investe no céu, no que é eterno, no que é reino, você tem uma proteção contra qualquer tipo de crise que o mundo passa. Exemplo, só você observar quantas igrejas fecharam nesse tempo e a nossa igreja não fechou. Quantas pessoas estão desempregadas até hoje e você não está desempregado? Quantas pessoas perderam suas casas, foram morar embaixo da ponte e você ainda está pagando seu aluguel, pagando a sua casa, feliz da vida? Você tem que observar que Deus te protegeu. Pastor, eu não perdi meu emprego na pandemia, eu perdi e já arrumei outro. Deus está te guardando, Deus está te protegendo, porque no tempo de vacas magras, Deus tem uma promessa: eu estarei contigo todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Ou seja, eu vou guardar você, mas esteja debaixo, lembra a questão da guarda-chuva da graça? Do guarda-chuva da graça, praticando, me amando, vivendo os meus princípios. Essa é a vontade do Senhor. Fala para o seu irmão assim: as investidas do diabo é para destruir a sua herança. Mas, como eu disse, Deus te dá pão e te dá as sementes. E essas sementes, o que elas são? As pessoas acham que semente é dinheiro. As pessoas acham, pastor, que semente, pastor, eu já pregou sobre isso também, que semente é doar 1 hora do seu trabalho para a igreja. As pessoas acham que semente é cantar no louvor.
Cantar, quando eu falo cantar, o cantar por si próprio, entendeu? Só mostrar a voz e saber tocar. As pessoas acham que semente é pregar a palavra porque tem conhecimento. A semente que vai para o reino dos céus, que você planta, não tem nada a ver com o que você faz, mas como você faz. Uau! Nada na sua vida, no reino do Espírito, é conquistado pelo que você faz, mas sim com qual coração você faz. Isso é muito importante você entender, porque o reino do Espírito não tem dinheiro, não tem casa construída com alvenaria, não tem instrumental. O reino do Espírito tem paz, alegria e justiça. E lá em 2 Coríntios, nesse mesmo texto que eu li, não vou ler neste momento, ele mostra 3 princípios que o pastor Elton terminou a palavra da semana passada dessa forma, que a semente que você planta se chama generosidade, se chama alegria e se chama aliança. Fala comigo assim: a minha semente, depositada no reino dos céus, se chama generosidade, se chama alegria e se chama aliança. Grava isso no seu coração, porque as pessoas acham que são generosas, as pessoas acham que são alegres no reino dos céus, as pessoas acham que tem aliança com o corpo, com a igreja. E aí você vai perceber nessa história que eu vou ler aqui para você de Abraão logo mais, que toda decisão, todo princípio, ele exige uma atitude. Não existe nenhum princípio, eu amo a Soraya, tá bom, eu amo a Soraya, eu tenho que ter atitudes que demonstrem esse amor a Soraya, porque senão somente falatório, simplesmente é da boca para fora. Eu preciso entender isso também no princípio da palavra, porque 2 Coríntios fala sobre isso. Quando somos generosos, com alegria e por causa da aliança, nós temos o poder de multiplicar nossa herança. Então, quando nós fazemos coisas com o coração generoso, quando fazemos coisas com alegria e quando fazemos coisas por aliança, o resultado é multiplicação. Irmãos, eu e a Soraya, a pastora, temos experimentado de coisas poderosas. Eu até falei com os pastores brincando esses dias, nós precisamos tomar cuidado para não estragar a igreja. Sabe por quê? Porque nós estamos crescendo nos últimos 3 anos, nós dobramos a igreja nos últimos 3 anos. Isso é motivo de alegria, diga glória a Deus por isso. Porque eram uns 300 e poucos, estamos com 600 pessoas, e nós vamos chegar aos 1000 ano que vem, em nome de Jesus, diga glória a Deus. Por que disso? Porque Deus conhece o coração de cada pastor. Ei, discipulador, Deus conhece o seu coração. Ei, líder, Deus conhece o seu coração. Ei, membro comprometido conosco, Deus conhece o seu coração. Anfitrião que recebe sujeira em casa, Deus conhece o seu coração. E por conta dessa atitude, a igreja tem desfrutado de um grande crescimento. Isso se chama generosidade, isso se chama alegria. Mas quero voltar para a questão financeira, para a questão de bens. Isso não pode tocar somente um projeto na parte espiritual, que ganhar vidas, mas tem que ser algo que sustenta o corpo de Cristo, sustenta a igreja, que avança, que faz a igreja avançar, crescer, também financeiramente. Não só você, mas como toda a igreja. Eu tenho louvado a Deus pelo crescimento da arrecadação da igreja. Pastor, arrecada muito? Não, então é muito longe ainda que tem como potencial os irmãos, que não tem revelação ainda. Mas a igreja cresceu muito, eu tenho visto muitos irmãos prosperando na igreja, abrindo empresa, mudando de emprego, na pandemia, muitas pessoas assumiram cargos importantes nas suas empresas. E por que disso? Porque entenderam um princípio, o princípio da generosidade, o princípio de viver Cristo com alegria, o princípio de ter aliança onde está. Eu quero que você entenda esse princípio hoje em nome de Jesus. Mas essas sementes precisam ser de um instrumento para plantá-las. E eu quero, sabe aquele textinho, aquele vídeo da matraca? Quantos que conhecem matraca? O instrumento chamado matraca da roça. Levanta a mão bem alto. Poucos, né? Vou falar que o pastor Wilson falou, né? Então, igreja videira é cultura, você vai conhecer um instrumento chamado matraca. Matraca é um instrumento que é usado na plantação, e ele tem como objetivo de plantar sementes, né? E é interessante que a matraca por si próprio, ela não dá fruto.
mas ela é fundamental para a plantação da semente. Eu quero que você olhe esse vídeo aqui rapidamente, e logo em seguida nós continuamos a palavra aqui. É questão de 1 minuto, amém? Está invertido. Ô, meu povo, hoje, 20 de novembro de 2021. Está invertido mesmo? Começar a plantar nossa rocinha de Bem novo, assim? né? Cachuta, pendurada pra cair. Olha aqui a matraca, beleza aqui. Mostra pra você que nada é tosco. Milho aí, ó. Adubo. Regular a matraca aqui nesse parafusinho. Nós abrimos, nós fechamos, nós regulamos tudo na mão. Não tem nada tosco aqui, nós capinamos na enxada. E vamos embora. 10 hectares de roça pra plantar tudo na matraca e esse só eu e Deus. Deu para virar? Tá. Conseguiu? Aí, melhorou. Ótimo. Vai lá. Ô, meu povo, hoje, Agora travou. 20 de novembro de 2021, Aí. começar a plantar nossa rocinha de novo, né? Cachuta, pendurada pra cair. Olha aqui a matraca, beleza aqui. Mostra pra você que nada é tosco. Milho aí, ó. Adubo. Regular a matraca. Isso é aqui nesse matraca, parafusinho. Nós abrimos, nós fechamos, nós regulamos tudo na mão. Não tem nada tosco aqui, nós capinamos na enxada. E vamos embora. 10 hectares de roça pra plantar tudo na matraca e esse só eu e Deus. Vamos lá, filho, como é que planta? Nós bate a matraca com a boca fechada. Abre ela embaixo, torna a fechar de novo. Torna a bater. Abre, fecha. Vou mostrar pra vocês como é que cai, ó. Aí o milho e o adubo tudo junto. Então vamos embora. Esse espaço mais ou menos aqui. Ô, trem bom. Nós sabemos gostar de jogar a semente no chão. Nós aprendemos com o nosso pai, com os avós. Esse negócio de ovo que tá aí com um pouquinho de veneno nas costas, deixa sem vergonha. Pega a enxada, capina, pega a matraca e planta. Pensa num resultado positivo. Essa roça aqui é cheia de crescer, tá de 4 metros de altura. Depois eu vou mostrar pra vocês. Se comer pra mãe, você pode vir cá. Nós só planta pra comer mesmo. 6 hectares, vamos comer tudo. Bora! Vem mais! Vai. Aleluia. Isso é matraca. Então, quando você chamar seu irmão, o matraqueiro, fala: receba, em nome de Jesus. Estou cheio de semente. Amém, irmãos? Você é cheio de semente da graça de Deus, da vida do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, a matraca, por si própria, ela não produz o fruto. Ela não multiplica. A matraca, ela é somente aquele que carrega a semente. Então, nós achamos que o dinheiro é a semente que nós colocamos para dar frutos. Isso é uma grande mentira do diabo na sua cabeça e na minha cabeça, porque o dinheiro nada mais é que ele exerce a função da matraca, ou seja, é aquele que através da sua atitude, através do seu comportamento, com o coração correto, representa o trabalho. Então eu queria que nessa noite, que você abrisse a Bíblia comigo. Não, ainda não precisa abrir ainda não, logo já falo sobre isso. Eu quero falar um pouco sobre essa matraca e essa semente. Certa vez Jesus, estando no templo, ele fica próximo do gasofilaço. Na verdade a Bíblia fala que ele senta e começa a observar as pessoas ofertando. Tanto que na época de Jesus não se falava de dízimo, ofertas alçadas. Falava somente tudo era oferta. E ao sentar do lado, ele começava a observar as pessoas ofertando, dizimando, dando sua parte em dinheiro para o templo, para a manutenção do templo e assim por diante. Mas só que interessante que muitas pessoas davam grandes quantias, e Jesus não falava nada. Mas quando uma viúva, simplesmente bem pobre, deu 2 moedas, que são centavos, é chamada a atenção de Jesus, na verdade, e ele para e fala: verdadeiramente essa mulher deu mais que todos. Aí os discípulos olham e não entendem essa afirmação, porque ela deu o tudo. Essa palavra tudo, nesse contexto, não fala simplesmente o tudo no sentido que ela arrancou tudo da casa dela e deu, mas fala de um coração. Fala comigo, coração.
se você observar, Jesus não estava preocupado com as vultuosas riquezas que os fariseus, os judeus davam no templo, mas só que chamou a atenção dele o coração daquela mulher. Então a semente não está relacionada com a quantidade de valores que você oferta, dizima na casa de Deus. Hoje nós estamos falando sobre dízimo, mas está relacionada com qual coração você dá na casa do Senhor. Porque ele disse, porque os que depositaram vultuosas quantias tinham feito isso as suas sobras, mas essa mulher tinha dado o seu tudo. Então Jesus não dá importância para o dinheiro, Ele dá importância para o seu coração. Fala para o seu irmão, seu coração define tudo. Aleluia. Outro exemplo na Bíblia, que está lá no Velho Testamento, é de Caim e Abel. Quando nós olhamos o texto, a história de Caim e Abel, nós encontramos a mesma questão. Vale lembrar que nessa época, na Bíblia, não existia ainda, não se mencionou a palavra oferta. Então Caim e Abel, depois de um tempo, foi ofertar por livre e espontânea vontade a Deus. E Caim veio com a sobra dos frutos da terra, ofertou ao Senhor. Até o momento Deus não tinha falado assim, olha, vocês têm que me ofertar. Olha, é um princípio da palavra de Deus. Simplesmente houve vontade no coração de Caim. Mas só que Abel foi com um coração diferente. Ele pegou a gordura e o melhor do seu rebanho, gordura pronta para o despojo, o melhor que você pode dar. E aqui isso marcou a vida de Deus, a ponto de ele comparar a oferta e falar assim, Abel, eu aceito a oferta, mas você, Caim, precisa ajustar o seu coração. Então quando Deus, está lá em Gênesis capítulo, não precisa abrir não, 4, verso 1, essa história. Quando Deus fala para Caim, eu não aceito a sua oferta, Ele não está destruindo Caim, Ele não está matando Caim, Ele não está condenando Caim, Ele simplesmente falou, esse tipo de oferta que você está me dando, legal, sua intenção, mas só que está com o coração errado. Você não pode ofertar dessa forma para mim, você tem que ofertar com alegria, com generosidade e com aliança. E Caim, em vez de se ajustar, acertar a sua vida, ele foi matar o seu irmão, por inveja, e nós sabemos o resto da história. Mas também tem outro tempo, algo interessante nessa história, que me chamou a atenção, é que nessa história Deus não condenou Caim. Eu fico meio em crise com isso, porque é um tempo da lei, Deus matava todo mundo, errou, pá. Mas nessa época não, Deus deu oportunidade para que Caim se arrependesse e mudasse de vida. Então, não tenho dúvida que vacas gordas e vacas magras estão nas nossas vidas. Sempre você vai receber de Deus as vacas gordas, diga glória a Deus por isso. Mas não tenha dúvida que o diabo e a sua astúcia vai querer que as vacas magras comam a vaca gorda que Deus tem te dado. Ou seja, deixa eu traduzir para o nosso contexto. Deus vai te dar carros, bens, família, abençoar financeiramente, novos empregos, mas sempre a proposta do diabo é destruir o que Deus tem colocado na sua mão. Você precisa perceber esse princípio. Então, nós precisamos entender isso. Então, nós precisamos viver o que Deus quer que nós vivamos, porque o filho pródigo, ele perdeu toda a herança, ele teve as vacas gordas dele, mas por aplicá-la de forma errada, por utilizá-la de forma errada, ele perdeu tudo, a ponto de viver uma vida de miséria. Sabe que essa atitude do filho pródigo, que esse coração do filho pródigo, não seja o nosso coração em nome de Jesus. Não faça o mesmo que ele. Fala para o seu irmão, não faça como o filho pródigo. Então, nós temos que olhar que nós temos oportunidade de plantar corretamente. Fala para o seu irmão, você tem oportunidade para plantar. Então, em nossa vida cristã, no corpo de Cristo, temos algumas oportunidades para plantar, porque no princípio que o pastor Helder ministrou, é o seguinte: existe tempo de vacas magras, e existe tempo de vacas gordas. E José nos ensina que existe, Deus também nos fala, que Ele dá o pão, e Ele dá a semente. Então, sabendo que existe tempo de vacas gordas e magras, e Deus me dá o pão e a semente, como eu devo trabalhar? Para não passar por dificuldades. Como eu devo trabalhar para que a prosperidade se multiplique na minha vida e eu não perca o que eu tenho? É uma pergunta que você deve fazer para você mesmo nessa noite. Se existe pão, se existe semente,
E Deus está afirmando na sua palavra pelo princípio, que existe tempo de vacas gordas e tempo de vacas magras. Como eu devo viver? Para viver a prosperidade, porque sendo que a promessa de Deus é a prosperidade sobre minha vida e sua vida. Você tem que perguntar isso para você, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite contigo, que Deus te dá uma oportunidade, e Deus te dá a oportunidade, vamos ler a Bíblia, de 3 formas, através dos seus dízimos, através das suas ofertas, alçadas, que é a voluntária, e através de ofertas específicas. Fala comigo, dízimos, ofertas e ofertas específicas. Então no Novo Testamento, na igreja primitiva, tudo isso, esses três pontos, eram tudo falado como oferta. Mas nós vamos de uma forma didática separar para você esses 3 assuntos, para você entender. Irmãos, quero falar bem transparente para você. Eu sou até o administrador da igreja. A igreja não precisa do seu dinheiro. A igreja não precisa de nada seu. E nem Deus. Porque Deus sempre supre a nossa necessidade. Quando um pastor vem pregar aqui sobre dízimo, até peço perdão para você que está vindo pela primeira vez, poxa, estou indo para uma igreja que fala de dinheiro. Quem anda comigo mais tempo aqui sabe que dificilmente a gente prega sobre isso numa palavra de domingo. Mas só que eu preciso levar a nossa igreja Itaquera a viver a melhor prosperidade que Deus tem para você, amém, igreja? E para isso precisa trazer princípios. Então, peço perdão para você que está nos visitando hoje, mas é importante você também praticar, entender esse princípio, para viver a prosperidade de Deus na sua vida, amém? Então, existem 3 formas: ofertas voluntárias, dízimos e ofertas específicas. E hoje queremos falar sobre dízimo, para entender o princípio do dízimo na sua cabeça. Os pastores têm ministrado na rede, têm ministrado nas células, pedindo para ministrar, mas eu quero que você entenda esse princípio, porque uma vez que você entende, e você pratica, você vai ver resultado, fruto disso na sua vida. Eu vejo muitos irmãos passando por grande dificuldade financeira, e quando eu vou avaliar de uma forma mais profunda, eu e minha esposa, a gente sempre vê falha na questão dos princípios. Querido, meu irmão, Deus te ama, Deus quer te abençoar, Ele vai te abençoar, diga aleluia por isso. Mas tem uma questão importante: Deus não negocia princípios, Ele não muda quem Ele é, Ele não muda os seus valores. Então, se você não pratica os valores dele, você vai perder a oportunidade de desfrutar o que ele tem para você. Então, quero falar sobre dízimo hoje. Em primeiro lugar, eu quero te mostrar que dízimo é um assunto tratado por Jesus. Dízimo é um assunto que Jesus mostra claramente que é importante. E qual o momento que ele trata sobre dízimos? Quando ele fala com os fariseus, quando ele fala com os religiosos da época. Abra a Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo 23, verso 17. Mateus, capítulo 23, verso 17. Os fariseus e os religiosos da época, eles faziam questão de dar dízimo e oferta. Eles faziam questão de viver isso. Muito interessante. Isso está errado? De jeito nenhum, está certo. Mas lembre a diferença entre o instrumento e a semente. O instrumento é o dinheiro, e a semente é a intenção do seu coração ao dar, a intenção do seu coração ao ofertar. Então os fariseus, eles tinham um comportamento achando, qual que é a atitude do fariseu? Eu preciso ofertar e dizimar para ter direito de chegar diante de Deus e pedir algo, e Ele me abençoar. Mas só que eles não entenderam o princípio, porque na verdade nós somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, Ele te deu toda a herança. Então você não precisa mais pedir, fazer coisas para ter, Jesus já fez tudo por você. Você só precisa ter o coração correto em fazer. Mas só que o fariseu não, ele achava o seguinte: eu preciso fazer e eu tenho direito de exigir. Essa é a cabeça do fariseu. Então ele dava com o objetivo de ter coisas para ele. Ele não dava com o coração grato, ele não dava com o coração generoso, ele não dava com o coração aliançado. Ele tinha uma segunda intenção por trás disso. E aqui eu quero mostrar para você, porque muitas pessoas vêm dizimar, e quando dizimam, um coração apertado. As pessoas veem que sangue de Jesus tem poder, toma aqui Jesus, glória a Deus.
Outras pessoas dizimam o seguinte, né, eu tenho que dizimar, senão o devorador vai entrar na minha vida. E são essas sementes que com esse coração está errado. Você está dando dinheiro igual a pessoa que oferta e dizima corretamente, tá? Mas o seu coração está errado. Por isso que precisamos entender tempo de vacas magras e gordas. Precisamos nos proteger no tempo de vacas magras. E esses princípios precisam entrar no seu coração, na sua cabeça, de tal maneira para que vocês vivam eles. E olha o que acontece, olha que Jesus fala ao ver os fariseus ofertando dessa forma, dizimando dessa forma. Verso 17, Mateus 23, 17. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E os fariseus dizem, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Sabe o que ele está falando aqui? É mais importante você dar valor para o que você oferta e cumprir o que você prometeu, do que você jurar diante do Senhor numa oração e descumprir. Você percebeu o que ele está falando aqui? Olha, presta atenção. Os fariseus dizem, quem jurar pelo altar, isso é nada. Ou seja, jurou por Deus, jurou pela família, jurou diante do Senhor, jurou pela igreja, não vale nada, joga no lixo. Mas olha o que vale a pena. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Que loucura! Ou seja, o dinheiro ofertado é mais importante do que a sua consagração a Deus. É isso que os fariseus pensam. Continuando, Jesus fala, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que há sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Qual que é o preceito? A lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Desvieis, porém, fazeis estas coisas sem omitir aquelas. Sabe o que Jesus está falando aqui? Olha, vocês são cegos, vocês não entenderam nada. Vocês estão dando mais valor pelo que você faz, ofertando, do que com o coração correto. Vocês estão dando mais valor pelo dinheiro que vocês dão aqui no templo, achando que Deus vai te abençoar por causa disso, do que seguir a lei, os princípios do amor, da graça, da fé. Vocês estão doidos, estão malucos. Eu não estou falando que vocês estão errados em ofertar e dizimar, mas estou falando o seguinte: se vocês continuarem com esse coração errado, não vale nada, não tem valor diante do Senhor, porque o dinheiro é o instrumento que demonstra o seu coração. Mas com o coração correto, com o coração certo, com os princípios do coração correto, você prospera. Mas se a semente for errada, for uma semente de discórdia, de inveja, de interesse, isso não vai prosperar na sua vida. Foi isso que Jesus falou para eles. Então Jesus, ele mostra de uma forma clara aqui, de uma forma claríssima, que o dinheiro não é mais importante que o seu coração diante do Senhor. Não é mais importante. A semente do coração, generosidade, alegria, aliança, vem do altar. Você age com o coração dessa forma, e você precisa entender esse princípio. Uma vez que você entende esse princípio, você começa a ofertar com a semente correta. O dinheiro é só instrumento, a semente é o que vem do seu coração. Fala para o seu irmão, o dinheiro é só instrumento, a semente é o que vem do seu coração. Aleluia. Então são essas sementes responsáveis pela multiplicação da sua herança. Presta atenção, são essas sementes que vão multiplicar a sua herança. Herança familiar, herança de saúde, herança de bens, herança financeira, herança em todas as áreas da sua vida. Eu queria que você hoje focasse nesse princípio. Não se preocupe na questão financeira, dinheiro. Pastor, é um assunto chato. Não é um assunto chato. É chato para quem não quer ser generoso. Aqui quem quer seguir Cristo. Porque seguir Cristo tem a ver com generosidade. Porque o próprio Senhor Deus, nosso Pai, Ele ofertou o melhor dele, o seu Filho, para que nós tenhamos vida e vida abundante. Amém, igreja? E aí,
Em segundo lugar, nós dizimamos, em primeiro lugar, nós dizimamos por isso, porque nós entendemos que fomos colocados para sermos generosos, alegres e ter aliança. Mas em segundo lugar, por que nós dizimamos? Nós dizimamos, irmãos, porque a Bíblia fala, principalmente no Novo Testamento, a importância de sustentar o sacerdote, a importância de sustentar a estrutura da igreja e a importância de sustentar os pobres. Quero repetir isso para você entender. Aquele que te alimenta espiritualmente é o Senhor, mas sempre ele usa um profeta, um homem de Deus. Eu falei que o pastor Antônio Afione vai vir na quinta-feira aqui, nós vamos cobrar uma entrada de R$10, só para abençoá-lo e para pagar as despesas de aéreo, de hotel dele aqui. Alguns falam assim, a igreja não tem que pagar isso? Não, porque a obrigação de sustentar o sacerdote é dos irmãos, não é da estrutura da igreja. Você é o irmão que você vai ser alimentado. Acredite, essa palavra do pastor Antônio Afione, alguns anos atrás, mudou a minha vida e minha esposa. Se eu estou aqui hoje, porque um homem de Deus pregou na minha vida, e essa palavra mudou, não tem preço que pague por isso. Eu tenho a obrigação, pelo menos moral com o Senhor, de abençoar esse irmão que me abençoou. Entende? Nós precisamos honrar nossas fontes. Então o sacerdote que prega, creio que prega todo domingo, o seu discipulador, presentear, honrar, andar com eles, faz parte da vida cristã. Se alguém generoso, e estou falando de dízimo hoje, quando você dizima, o dízimo da igreja sustenta o sacerdote, mas também sustenta essa estrutura todinha que você está sentado, ar-condicionado, pintura, reforma, os nossos kits, e assim por diante. Mas algo interessante que fala na Bíblia, que ele também sustenta os pobres. Quando for falar de oferta daqui 2 domingos, eu vou explicar que tipo de pobre, não é qualquer pobre que a Bíblia sustenta. Tem um tipo de pobre que ela sustenta, que está muito relacionado com um comprometimento com o corpo de Cristo. Mas eu vou explicar mais para frente, não falta, tá? Daqui 2 domingos nós falaremos sobre isso. Mas tem o terceiro motivo, que nós dizimamos. Nós dizimamos também porque, para dar uma resposta a Deus. Fala para os irmãos, o dízimo é uma resposta sua a Deus. Como, pastor, isso funciona? Ele vai separar as vacas gordas das vacas magras. A gratidão é o reflexo de alguém que entende que tudo que tem é de Deus, que tudo que tem vem do Senhor Jesus, foi Deus que nos deu através da cruz do Calvário. Então a gratidão é esse resultado. E aí, quando você é grato, devolvendo o seu dízimo, as vacas magras se tornam inofensivas, elas não têm poder sobre a sua vida, elas não podem tocar a sua vida, elas não podem agir na sua vida, porque você se preparou diante de um princípio de Deus, e está guardado diante do Senhor, aleluia por isso. E abrace esse ciclo virtuoso. Eu sinto no meu espírito, que tem pessoas que estão anos na igreja, anos, e não prosperam. Eu falo para minha esposa sempre, na minha cabeça, tá? Isso aqui é Alexandre. Na minha cabeça é inadmissível alguém estar anos conosco e não prosperar financeiramente. Não existe, não tem essa possibilidade. Alguém que está anos andando conosco e não ser alguém próspero. Lembre-se, prosperidade não é ter muito dinheiro, prosperidade é crescimento. Eu cresço todos os dias, todo ano eu estou avançando. Eu tinha 1 cômodo, eu tenho 2 cômodos. Eu tinha 2 cômodos, eu tenho 3 cômodos. Isso é prosperidade. Eu oro para Deus abençoar. O pastor Elon já deu uma palavra aqui. Todas as famílias da Videira Itaquera vão ganhar mais que R$3.000 em nome de Jesus. E nós teremos mais de 10 pessoas ofertando, dizimando mais de R$1.000. Pastor, a igreja quer dinheiro? Não, não quero dinheiro. Eu quero que você prospere. E a consequência da sua prosperidade é a igreja ser abençoada. Então, quando nós somos gratos ao Senhor, nós prosperamos. Aí você percebe, vê lá, Deus imagina aqui, pastor Elner, eu tenho mais liberdade. Deus dá 10 clientes para o pastor Elner, vai gastar R$100.000 na empresa dele para fazer transformadores, que ele é empresário. Aí ele toma aqui 10 clientes, ele faz o trabalho, vacas gordas, mas ele pega esse recurso e gasta de forma dissoluta. Ele gasta com ele, pensa, e ele não é grato, porque ele acha que foi o trabalho de comunicação dele, o trabalho de persuasão dele, mais o trabalho do sócio dele que fabricou bem os transformadores. Resultado, aquele R$1 milhão que ele ganhou, vira água. Passa 2 anos, está passando necessidade com a pastora Simone de novo. Por quê? Tempos de vacas magras vêm. Ele não foi sábio em plantar no banco do céu, ele não foi sábio em plantar no céu.
pegar a semente correta, não foi grato. Lembra a semente correta? Que é a generosidade, a alegria e aliança. Ele não teve aliança, ele não foi generoso, ele não foi alegre com o que Deus deu para ele. Resultado, ele gastou dissolutamente, comeu a semente e comeu o pão. Resultado, passou dificuldade. Eu tenho uma palavra de Deus para algumas pessoas aqui. Muitas pessoas, você que tem vivido anos sem prosperar, você pensa em comprar um carro, não consegue comprar um carro. Você já faz 10 anos que está planejando comprar sua casa e não consegue aumentar o seu salário. É resultado de comer semente. É resultado de você não ser generoso. Hoje Deus te chama, muda sua cabeça, muda o seu coração. Deus vai te prosperar como nunca em 2022, em nome de Jesus. Muda isso hoje em nome de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. E aqui eu quero terminar com a história de Abraão, aqui muito interessante, que está relacionado com a vida das vacas magras e das vacas gordas. Abraão, ele deu o dízimo, antes mesmo de ser estipulado o dízimo na Bíblia. A Bíblia fala de dízimo tanto no Novo como no Velho Testamento, mas Abraão viveu numa época que não se falava de dízimo, e ele decidiu dar o dízimo nessa época. Interessante que quando nós entendemos que a primeira menção, existe uma lei, né, nos nossos estudos de exegese, que toda vez que um assunto pela primeira vez é tocado na Bíblia, esse assunto se torna padrão, tanto o assunto como o princípio. A forma que ele decorre na Bíblia é a forma que todos os outros assuntos vão ser tratados. Então, a primeira vez que fala sobre dízimo na Bíblia foi com Abraão, e eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Então, o que aconteceu nessa época? Está lá em Gênesis capítulo 14, verso 17, já deixa esperto aí, não precisa projetar ainda não. Mas nessa época, Abraão recebeu um chamado de Deus, lá no Gênesis 12, para sair da sua terra, da sua parentela, e para a terra que Deus tinha para ele, e faria dele uma grande nação. Ur dos Caldeus, onde ele morava, junto com seu pai Terá, era uma cidade idólatra. Ur dos Caldeus era conhecido como uma cidade de feiticeiros, tanto que quando alguém quer chamar alguém lá em Israel de feiticeiro, chama de caldeu. E Deus falou o seguinte: não tem como te prosperar nessa terra, Abraão, não tem como você avançar nessa terra, você tem que sair daí. E aí ele obedece, mas junto com ele leva o pai dele, a Terá, e leva com ele o sobrinho. A resposta de Deus era: sai sozinho. Na verdade a fala de Deus era: sai sozinho. Mas ele não sai sozinho. O que ele faz? Ele sai com a família. Terá, seu pai, morre em Paran, é isso aí, Pagan, esqueci o nome da cidade. É isso aí que o pastor Leandro me falou. E logo em seguida ele continua com o seu sobrinho. Chega um tempo que Abraão prospera um pouco e Ló prospera um pouco, e há uma confusão entre os seus pastores. Aí ele tem uma direção de Deus: olha, vai para um lado, porque eu vou para o outro, porque não tem mais como a gente conviver junto. E até que enfim Abraão decidiu andar segundo a palavra de Deus. Ló, ele decide ir para os lados de Sodoma e Gomorra, Campina Verde, bonita, e Abraão foi para as montanhas. Depois de um tempo, Sodoma cresceu, tem um rei, avança, e começa a ter um problema, uma guerra, outros reis começam a tomar a região, e chega a guerra em Sodoma e Gomorra, há uma guerra violenta. Sodoma e Gomorra, mais 3 reis, estavam aprisionados, e o nome do rei aqui, daqui a pouco eu falo para você, dominou completamente. Então esse povo foi dominando cada parte da região montanhosa ali de Sodoma e Gomorra, aquela região, e Ló é escravizado, e Ló, ele é pego, e Ló se torna escravo desse rei que eu vou falar já para você. Chega no ouvido de Abraão, que o seu sobrinho Ló estava preso e tinha sido derrotado na sua cidade, porque Ló morava dentro de Sodoma e Gomorra, junto com o rei Bera. E aqui eu quero que você leia, porque Abraão pega 318 homens valentes de guerra
318, e vai rumo a essa cidade guerrear com esse rei. E olha o que acontece nessa cidade. Gênesis capítulo 14, verso 17. Após voltar a Arão chega lá, luta a guerra, vence a guerra dos 4 reis. Eu falei o quê? Abrão, né? Abrão faz isso, e olha o que acontece aqui, verso 17. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer, nome bonito, né? Esse rei aí, e aos reis que estavam com ele, saiu ao encontro do rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Fala comigo, pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo deu Abrão deu o que, irmãos? Fala mais forte, deu o que? Dízimo. Então ele voltou nessa guerra, venceu essa guerra, pegou o seu sobrinho Ló, e estava, antes de ter um encontro com o rei de Sodoma, que era Bera, ele se encontra com Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque na Bíblia, ele é uma teofania. O que é uma teofania? Teofania é quando Deus se transfigura na forma humana, na forma de alguma coisa para falar com o homem. Então, uma outra teofania, para você entender, a sarça ardente. Quantos sabem da história da sarça ardente lá de Moisés? Tira a sandália dos pés. Então, essa história, a teofania é o quê? A sarça ardente é a representação de Deus através da sarça. Melquisedeque é a representação de Deus através do próprio Melquisedeque. Então Deus quer falar com Abraão direto. Então Abraão ajunta suas forças, junta os 318, vai para cima do rei, esse rei, nome esquisito, que é ruim de falar o nome dele, e vence esse rei e mais os outros reis, pega o seu sobrinho Ló e vem ao encontro. Um parênteses aí, quando Sodoma e Gomorra foi destruída, o rei Bera, ele saiu de Sodoma e Gomorra, ele saiu fugido, ele não foi preso. E quando soube que Abrão tinha vencido a guerra, ele foi ao encontro de Abrão, percebe? Mas nesse interim, Deus interceptou Abrão, falando com ele através de Melquisedeque. Por que isso é importante? Porque Melquisedeque representa a bênção da vaca gorda, e Bera representa as vacas magras, a destruição das vacas magras. Tanto que Sodoma e Gomorra é uma cidade do diabo, nós representamos algo maligno. E Bera significa, o nome dele no hebraico, filho do mal. Grava essas questões aqui, você vai entender mais. Então, quando Abraão voltou da vitória, ele foi rumo a encontrar Bera. Mas o que aconteceu? Melquisedeque encontra com ele. E o que Melquisedeque entrega na mão de Abraão? Vamos ver na história aí, verso 18 novamente. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, que era sacerdote de Deus Altíssimo. Trouxe também, abençoou ele e disse: bendito seja Abraão, Deus do Altíssimo, que possui os céus da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então, Melquisedeque entregou 4 coisas na mão de Abraão. Primeira coisa que ele entrega, pão e vinho. Fala comigo, pão e vinho. Segunda coisa que ele entrega, bênção. Fala comigo, bênção. Terceira coisa, revelação da soberania de Deus. E a quarta coisa, revelação da proteção divina. Então, Melquisedeque, ele se apresentou diante de Abraão e mostrou para ele: Abraão, deixa eu te falar uma coisa, toma aqui pão e vinho. Pão e vinho na Bíblia aponta para a aliança. Então Melquisedeque fala o seguinte: você tem uma aliança com Deus. Essa vitória que você teve com 318, era impossível você ganhar, Melquisedeque, Abraão, era impossível você ter essa vitória, mas como você é um servo do Deus Altíssimo, eu estou te abençoando com pão e vinho, ou seja, você tem uma aliança comigo. Segunda coisa, ele abençoa. A bênção aponta para a vaca gorda.
Então, se você vê no texto lá, ele dá pão e vinho e abençoa Abrão. Essa bênção aponta para prosperidade. Todo mundo que vem de uma guerra vencida, principalmente nessa época, todas as cidades tinham despojos, tinha vacas, bois, animais, escravos. Todo mundo que perdia uma guerra, o povo daquela região, mais os bens pertenciam a quem ganhou. Então, pensa, Abraão venceu a guerra onde estava esse rei e mais 4 reinados. Você acha que Abraão ficou rico ou não? Muito rico. Então todo aquele despojo que ele ganhou, Melquisedeque fala o seguinte: olha, eu estou te abençoando, estou te mostrando, você não ganhou sozinho essa batalha, por isso estou te dando, você venceu porque você tem uma aliança comigo, e porque você tem uma aliança comigo, toma aqui a bênção do Senhor. Então, segunda coisa. Terceira coisa que ele dá, revelação da soberania de Deus, para que Abraão não tivesse dúvida de que tudo aquilo que ele tinha foi dado pelo Senhor. E a quarta coisa que ele ganha, a revelação da proteção. Ele fala o seguinte, como se Deus falasse o seguinte para Abraão: presta atenção, Abraão, você acha que com 318 você ia ganhar de 5 reis? Você não ia ganhar de 5 reis. Quero te falar que eu protegi você a cada segundo, e essa vitória foi dada por mim a você, para a minha glória. Ele reconheceu a proteção. Quando ele recebe essas 4 coisas, qual que é a atitude que Abraão tem? Dá o dízimo. Olha que interessante. Mas eu quero que você entre agora no contexto da história. Já estou terminando. Porque depois que Abraão ele sai da guerra, ele vai rumo em direção a Berá. Na verdade, o rei vem em encontro de Abraão, o rei de Sodoma e Gomorra. Mas só que ele é interceptado por Melquisedeque. O que aconteceu aqui? Toda vez que Deus quer te abençoar, na verdade, toda vez que o diabo quer destruir você, quer acabar com a sua vida, Deus vai dar um sinal de prosperidade, de bênção, liberar sobre a sua vida toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E essa bênção que foi dada por Deus, precisa ter um sinal. Abraão decidiu dar o sinal como dízimo. Logo em seguida chega a Berá. Vamos lá para Berá? Bera, né? Isso se chama, na verdade, a atitude de Abraão se chama gratidão, porque ele pegou o melhor dos despojos de guerra dele e ofertou a Melquisedeque, deu dízimo para Melquisedeque de tudo que ele tinha, mostrando alegria e generosidade. Amém? Agora, após isso, o encontro com Melquisedeque, Bera chega, o rei de Sodoma encontra com Abraão. Vamos ver o que ele fala com Abraão? Verso 21, por favor. A equipe de louvor já pode subir, por favor. Verso 21, do capítulo 14. Tá. Então, disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Lembra de uma coisa, para você entender o contexto da história. Abraão foi buscar Ló. Ele não foi querer guerrear. Ele foi em busca de Ló. E lá então estava o povo de Sodoma e mais outros reinados. Certo? Mas só que o rei de Sodoma e Gomorra não tinha morrido. O que acontece? Ele vai ao encontro de Ló e ganha a luta. Agora, qual que é a proposta de Bera? Bera fala o seguinte: me dá as pessoas, me dá o meu reinado e fica com todos os bens. Mas, verso 22, mas Abraão lhe responde: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e da parte que toca os homens de Aner, sua equipe lá, a parte que toma o seu quinhão. Presta atenção numa coisa: Bera significa filho do mal, e aponta para as vacas magras. O que aconteceu aqui nessa história? Para você entender, para a gente concluir a palavra. Deus, depois de uma luta, uma guerra, Deus deu uma vitória para Abraão, e Deus mostrou para Abraão: eu que te enriqueci, Abraão, eu que te abençoei. Deu pão e vinho, aliança, ele abençoou com os despojos, falou que a vitória, eu protegi, eu estava com você. Abraão falou assim: opa, eu reconheço que tudo que eu tenho hoje, que essa vitória vem do Senhor.
E qual foi o sinal que Abraão fez para reconhecer isso? Deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. Logo em seguida chega o diabo. Bera, olha, é o seguinte, eu tenho uma proposta para você. Me devolve o povo e fica com os bens que me pertencem. E Abraão falou: quê? Você está falando para mim? Eu não quero nada que é seu. Até parece bom, porque eu ia ficar mais rico. Mas o que é seu, Bera, rei de Sodoma e Gomorra. O que é meu, o Senhor que me deu. Eu não quero uma unha que vem de você. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes, Deus sempre está prosperando você em todas as coisas. Está te dando oportunidade, está te dando novos empregos, está te dando uma nova célula, está te dando uma nova oportunidade no casamento, restaurando todas as suas áreas. Mas logo em seguida, o diabo aparece com uma proposta diferente. Logo em seguida, ele mostra para você que existe uma outra oportunidade. E Abraão recusa isso por qual motivo? Ele recusa isso porque ele reconheceu, ele foi grato a Deus, ele foi generoso ao Senhor, ele tinha alegria em ofertar a Deus. Então ele criou um memorial para que as vacas magras não entrassem na vida dele. Querido, se ele aceitasse essa proposta de Bera, ele tinha perdido tudo. Se ele aceitasse essa proposta de Bera, ele tinha acabado com tudo. E hoje eu quero que você entenda algo, um princípio importante. À primeira vista, parece que as propostas que o diabo nos coloca é muito importante, é boa. Eu estava falando com os casais sexta-feira que prosperidade não está relacionada com dinheiro e muito menos com muito trabalho. Eu não sei se você lembra de uma palavra que eu coloquei um triângulo aqui com equilíbrio: família, finanças e ministério. Toca o violão. Às vezes o diabo vem com a proposta seguinte: se mata de trabalhar, trabalha 20 horas por dia, 30 horas por dia, a sua família entende. Às vezes o diabo vem com a proposta seguinte: olha, esquece a igreja, esquece o reino, esquece princípios, o importante é a sua família e dinheiro. E por conta dessa atitude, você vai tirando todo o equilíbrio do reino de Deus da sua vida. Berá, que é o melhor nome dele, ele ofereceu uma nova proposta. Sabe o que ele queria fazer? Abraão, você ganhou, você é o cara, você ganhou essa guerra, com 318, você é fantástico, você tem que dominar o mundo, você vai para muito longe. É o seguinte, só me devolve o que é meu, porque eu sei que você foi atrás do seu sobrinho, mas toma meus bens e usufrui dele. E o incrível, que ele fala assim: não, bendito seja o Deus Altíssimo, foi Ele que me deu, eu não quero uma unha sua, diabo. E aqui é o memorial, o dízimo que eu dei para Melquisedeque. Ainda bem que Melquisedeque apareceu antes. E o incrível de tudo isso é que Ló presenciou todo o poder de Deus na vida de Abraão. Ló presenciou todo o mover de Deus na vida de Abraão. Ló presenciou a vitória que Abraão teve naquela guerra. Ló presenciou Deus, a teofania de Melquisedeque, vendo Deus falando diretamente com Abraão. Ele viu Abraão reconhecendo que Deus deu a vitória, e viu Abraão dando o dízimo de tudo. E o incrível, depois de um tempo dessa vitória, sabe para onde ele foi morar? Ele volta para Sodoma e Gomorra e vai morar junto com o rei de Barém. A história de Ló, a Bíblia fala que a história de Abraão termina em ditosa velhice. Não houve alguém mais rico na terra como Abraão, e até hoje o nome de Abraão ecoa na eternidade. Sabe qual foi o final de Ló? Por decidir aceitar a proposta do inferno, foi no dia que ele falou o seguinte: ele teve que sair de Sodoma e Gomorra, porque ainda assim Abraão foi atrás dele. Deus, não mata, não destrói Sodoma e Gomorra não, porque depois de alguns anos Sodoma e Gomorra é destruída completamente, porque Deus estava assim, horrorizado o que acontecia naquela cidade. E sabe o que ele fala?
não mata Ló não. Aí Ló sai da cidade com as suas 2 filhas, a mulher vira estátua de sal, vai para uma caverna, tem filhos com as filhas dele, acaba morto dentro de uma caverna, miserável, passando necessidade. E por que disso? Porque não deu dízimo, né, pastor? Não, porque Abrão, ele reconheceu o princípio da generosidade, da alegria, do reconhecer a aliança com Deus, e ele deu dízimo, ele tinha um memorial. Ló, em vez de ser grato a Deus e levantar um altar, um memorial, ele preferiu aceitar a proposta do diabo. Dízimo, para terminar nossa palavra, ele representa memoriais de que eu tenho uma aliança com Deus, memoriais que eu sou generoso e que eu sou feliz com tudo que Deus tem me dado. Quem não reconhece esses 3 princípios, não dá dízimo. E por isso a vida é o seguinte: vacas gordas e vacas magras, vacas gordas e vacas magras. É um ciclo vicioso, que ganha R$1.000 aqui, mas vai que nem água. A questão não é dinheiro, a questão é a mentalidade do princípio do eterno. Porque eu tenho como princípio, eu e minha esposa, você pode escrever, 2022 vai ser muito melhor financeiramente, na família, no ministério com a minha esposa. 2023, se prepare, eu vou estar muito mais próspero, muito mais feliz, muito mais abençoado. 2024, vixe, você vai se assustar com o que Deus vai fazer na minha vida. Sabe por quê? Vacas gordas estão vindo. Pastor, você não passa por crise? Muita, mas sempre quando vem as crises, eu sou guardado pelo que Deus me dá nas vacas gordas. Eu sou alguém que planeja, sou alguém que escuta a voz do Espírito, sou alguém que sou direcionado pelo Senhor, e eu tenho memoriais. Dízimo serve para isso, para separar a ação da destruição das vacas magras na sua vida e te trazer a bênção da prosperidade das vacas gordas, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé neste momento, em nome de Jesus. Vamos cantar uma música agora. Eu queria